Está no ar, Jornal Dia a Dia, um oferecimento... Olá, boa tarde. Começamos mais uma edição do Jornal Dia a Dia. Hoje é terça-feira, dia 3 de março. Convido você a conferir os destaques desta edição. Corpo de mulher desaparecida há mais de 20 dias é encontrado em represa de Nazaré Paulista. Doutora infectologista Rita Bergo fala sobre os 2 casos de suspeita de coronavírus em Atibaia. Quinta Dobrada Cultural oferece diversas atrações em Atibaia, tudo isso e muito mais no dia a dia. Foram confirmados na tarde de ontem em Atibaia 2 casos de suspeita de Covid-19, o coronavírus, pela Secretaria de Saúde Municipal. De acordo com a pasta, as 2 pessoas suspeitas de estarem com a doença chegaram recentemente de viagem do exterior. Os 2 pacientes passaram por atendimento médico ao chegarem em Atibaia em hospitais particulares da cidade, onde foram coletadas amostras que foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde de Atibaia, os 2 pacientes encontram-se em bom estado de saúde e isolamento social, sendo tratados em casa. Quem traz mais informações deste caso é Edviges Peixoto, que conversou na tarde de hoje com a doutora infectologista Rita Bergo. Boa tarde a todos que nos assistem. Entramos hoje com esse link ao vivo para falar dos 2 novos casos de suspeita de Covid-19, o coronavírus, que foi diagnosticado ontem aqui em Atibaia. Hoje, para falar sobre esse assunto, eu estou com a infectologista Rita Bergo, que vai explicar os 2 casos que foram diagnosticados em Atibaia, falar um pouco mais do coronavírus, tirar todas as dúvidas que essa nova doença traz a todos os brasileiros e atibaienses aqui da cidade. Bom, boa tarde, doutora, tudo bom? Doutora, eu gostaria que a gente começasse essa entrevista falando especificamente dos 2 perfis dos pacientes de ontem. Uma mulher de 44 anos e um homem, um idoso já de 80 anos, correto? Exatamente. Então, esse primeiro caso, que é da paciente de sexo feminino, é uma paciente que veio da Itália, né? E ela apresentou o quadro clínico sugestivo de coronavírus, e com essa história de ter vindo da Itália, que é um país que está tendo transmissão, então ela se torna um caso suspeito. O senhor de 80 anos, ele esteve em vários países, né? Indonésia, teve nas Filipinas e também nos Emirados Árabes. Por conta dessa passagem pelos Emirados Árabes é que ele também se tornou um suspeito ao apresentar quadro clínico, né, sugestivo também de coronavírus. Não é que sugestivo, é compatível com coronavírus, que é um quadro gripal com febre, né? Então, esses pacientes eles foram atendidos, foi coletado o exame de ambos, né? Esses exames foram mandados para São Paulo, para o Instituto Adolfo Lutz, e a gente aguarda os resultados. Os 2 pacientes se encontram bem, né? O que a gente chama é que eles estão em isolamento social. Porque quando as pessoas estão doentes, né, com suspeita de coronavírus, ou elas ficam em isolamento em casa, que é o isolamento social, ou ficam em isolamento hospitalar. A isolamento hospitalar é só se houver gravidade, quando houver sinais graves, né? Quando as pessoas estão bem, um quadro clínico tranquilo, elas podem ficar em casa, sim, sem problema nenhum. Exatamente. Esses exames que foram coletados e encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz, eles têm alguma previsão, doutora? Então, talvez possam demorar uns 5 dias, até 7. O que está acontecendo é que o Adolfo Lutz está fazendo vários exames, ele não está só pesquisando o coronavírus, ele está também pesquisando outros vírus que poderiam também estar justificando aquele quadro. Então isso tem demorado, né, o retorno do resultado, mas o Adolfo Lutz vai mudar a estratégia e vai
liberar mais rápido o exame do coronavírus, enquanto depois libera os outros exames. Não ficar esperando saírem todos ao mesmo tempo, porque é isso que está atrasando a resposta, né? O fechamento do caso. Agora, falando do Covid-19, o coronavírus, eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está em casa um pouco dos sintomas, como que uma pessoa ela pode ser diagnosticada com coronavírus. Então, a coisa mais importante, primeiro, é a história de viagem, né? Então, hoje, quem é suspeito para a gente é quem esteve em algum país que está tendo transmissão e essa pessoa chegou a menos de 14 dias com o início dos sintomas. Então, se uma pessoa chegou a mais de 14 dias e depois que começam os sintomas, ela não é um suspeito de coronavírus. Então, isso é importante ficar bem claro, né? E aí, os sintomas são febre, né? Dor de garganta, ou coriza, ou também dor no corpo, mas tudo junto, né? Tem que ter febre e mais esses sintomas respiratórios que a gente diz, né? E aí essas pessoas, um sintoma que é importante também é a dificuldade respiratória. Então, essa dificuldade, que é a falta de ar, ela pode fazer parte do quadro, né? E aí esse sintoma, o sinal, pode significar um quadro um pouquinho mais importante, né? Por outro lado, também os médicos que atendem essas pessoas têm que ficar atentos porque o H1N1, né, os vírus influenza, também podem dar esse mesmo quadro, né? Então, pessoas idosas, mulheres gestantes, né, pessoas que apresentam também esse quadro mais importante, sempre elas devem ser tratadas por influenza, né? Elas têm que tomar o oseltamivir, né? E isso não vai interferir em nada com a evolução do coronavírus, tá? Mas não pode perder a oportunidade de tratar uma doença que é mais provável, né? Que é o vírus influenza, a família do influenza, né? Do que ficar pensando que é coronavírus e aí não trata o influenza, que é o mais provável, tá certo? A gente está entrando agora na temporada do influenza, né? Agora, falando em questão de prevenção, que eu acho que é extremamente importante, quais são as prevenções de higiene pessoal que o pessoal de casa tem que tomar, tem que se atentar? Então, o mais importante, lavagem das mãos, né? Então, a gente deve lavar as mãos várias vezes ao dia, principalmente se por acaso a gente tossiu, acabou colocando a mão no nariz ou colocou a mão na boca, né? Então, tem que estar sempre lavando as mãos com água e sabonete, né? Lavar bem a parte superior, a palma da mão, entre os dedos. É uma lavagem efetiva das mãos, né? Evitar colocar a mão no nariz, colocar a mão na boca, né? Se porventura acabar acontecendo, lava as mãos novamente. Evitar, nesse momento que está essa fase aí problemática, se puder beijar menos as pessoas, se puder abraçar menos as pessoas, se puder chegar muito perto, porque qual é a distância de perigo? 1 metro, né? Então, se a gente puder ficar um pouquinho mais longe das pessoas, em aglomerações, né, dentro do possível, é melhor, é a higiene respiratória, é a toalete respiratória, né? Se por acaso usar um papel para limpar o nariz, jogue imediatamente esse papel fora e lave as mãos depois. Doutora, agora sabendo de todas as prevenções e lembrando dos 2 casos confirmados no estado de São Paulo de coronavírus, o Ministério da Saúde ele alerta que é uma situação que não precisa ter pânico. Isso está certo, doutora? Exatamente. Não há motivo para pânico, né? É um vírus que tem se mostrado de uma baixa letalidade. É claro que a gente sempre tem que tomar cuidado, os médicos tem que estar atentos, as equipes de saúde têm que prestar atenção nos sinais e sintomas de gravidade e tomar as atitudes necessárias, né? Como isso tem que ser feito com todas as doenças respiratórias, né? Influenza, a gente teve uma epidemia em 2009, a gente tem sempre casos de H1N1, né? Então, é importante que sempre se tome todos os cuidados para a evolução ser tranquila, né, e se conduzir o caso se houver situações de maior gravidade, tá? Mas não há motivo para pânico, né? Nós temos situações muito mais preocupantes agora, como é o caso da dengue, né? A influenza, né, o H1N1, que é um vírus influenza, e outros influenza, podem dar quadros mais graves do que o coronavírus, com maior frequência de casos graves, né? Então, a gente não tem que entrar em pânico. Temos todos que ter serenidade e tomar os devidos cuidados, fazer higiene, né? Sem haver maior
estardalhaço, né, com calma, para que a gente consiga controlar essa situação. Agora, essa questão do município aqui, em caso de confirmação desses 2 casos que estão lá no Instituto Adolfo Lutz, que essas 2 pessoas estão sim com o Covid-19, o coronavírus, quais são as providências, como que está a Secretaria de Saúde aqui de Atibaia para receber esses 2 casos ou outros casos possíveis? Não, a situação é tranquila, porque são 2 pacientes, no caso, né, que estão em isolamento domiciliar, né, estão tranquilos, né, estão em estado geral bom, né. O vírus, ele tem um tempo de saída, né, ele acaba, né, em breve é uma doença aguda, então os sinais e sintomas desaparecem e a pessoa fica curada, né. A vida continua, não tem nenhum problema, não tem nada que ser feito a partir disso, entendeu? A partir do momento que as pessoas ficam bem, elas estão liberadas para a vida normal delas, tá certo? A Secretaria de Saúde está preparada, assim como os hospitais, né, a Santa Casa, o Hospital Novo Atibaia, o Hospital Albert Sabin, todos têm equipes, já lidam com doenças de transmissão respiratória, né? A UPA, nossa também, que é a Unidade de Pronto Atendimento, estão todos preparados, né? Se houver caso de muita gravidade, né, como a gente já teve epidemia de febre amarela, que a gente teve casos muito graves, né, e algum caso não puder ficar internado aqui, porque ele precisar de um suporte ainda maior do que o que a cidade tem a oferecer, nós temos referências que a gente pode encaminhar, né? Hoje o Hospital das Clínicas em São Paulo, que foi nossa referência, né, na febre amarela, se a gente tiver alguma situação muito grave, o Hospital das Clínicas, ele é a referência para casos de extrema gravidade, né? Então, a gente está tranquilo em relação a isso. O que não me deixa menos tranquila é só o pânico da população, né? É só isso, né? Uma série de posicionamentos, às vezes, que são inadequados, né? Que a gente até compreende pelo desconhecimento, né? E por isso que a gente está tentando esclarecer, porque tem pessoas querendo fazer exames sem ter sinais e sintomas, né? Então, tem, assim... situações as mais estranhas possíveis acontecem, né? Então, no momento, o nosso foco são as pessoas que estão chegando de viagem com sinais e sintomas ou estão saudáveis, mas que poderiam, né, depois manifestar nesses próximos 14 dias algum sinal e sintoma, né? Doutora, antes de a gente terminar, falar um pouquinho, a gente estava conversando aqui nos bastidores, falar daquela máscara que as pessoas usam em situações de doença. Tem muita gente procurando, muita gente comprando aqui em Atibaia. Há locais que já está em falta. Eu gostaria de saber se é necessário o uso. Então, a própria Organização Mundial da Saúde, ela não recomenda que essa máscara seja usada por pessoas saudáveis. Somente pessoas que estejam com um quadro respiratório, né, é que vão usar quando elas se deslocarem. Tá? Então, dentro do hospital, elas vão se deslocar, aí sim teria indicação de usar máscara. Fora isso, não tem indicação. É isso, gente. Obrigada, doutora. É isso, gente. Em relação aos 2 casos, eles ainda são suspeitas, foram encaminhados exames para o Instituto Adolfo Lutz. Daqui 7 dias, provavelmente, está retornando esses exames para confirmação ou não desses casos. Enquanto isso, as pessoas elas têm que se preocupar com a higiene pessoal, sim. Lavar bem as mãos, tomar cuidado ao tossir, né? Levar a mão no rosto para não passar aquela tosse para ninguém e continuar, exatamente. E continuar aí com a vida normal, porque não há situação de pânico, não há porque as pessoas estarem em pânico. Nós terminamos o link ao vivo aqui. Mais informações desses 2 novos casos você acompanha aqui na Atibaia TV durante toda a programação. Até mais. Então, gostaria de agradecer então a doutora Rita Bergo, que mais uma vez se prontificou rapidamente a esclarecer todas essas dúvidas antes que surjam os boatos, as fake news e tudo mais, não é mesmo? Bom, queria aproveitar e mandar um abraço aqui para a Mônica Ono, que nos assiste, também para o Wellington Aparecido Nascimento, ele da Copa Chicão, não é mesmo? Isso, Wellington. A Maria José Nestor, sempre presente, sempre super querida, também nos assistindo. A Paula Barros, também nossa companheira diária aqui do jornal Dia a Dia, nos desejando boa tarde. Outro que também sempre nos acompanha, o Jader Coco, ele que acabou de entrar em contato com a gente, dizendo que acabou de passar pelo acidente lá na rodovia Fernão Dias. Já já vocês vão estar conferindo mais detalhes sobre esse caso. Então, um grande abraço aí para você. O Jader Coco fala, inclusive, para não se esquecer os cuidados com o Zika vírus. Só se fala no coronavírus
E tem o Zika vírus, tem a dengue, tem tanta coisa, né, Jader? Então, mas é isso daí, temos que nos cuidar. E assim, ficou muito claro na conversa que tivemos com a doutora Rita hoje, lavar as mãos, gente, sempre que possível, lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Lembra que mamãe falava, papai falava? Pois é, eles estavam corretos, temos que seguir essa dica que ajuda em muito mais inclusive do que máscara, tudo mais pelo que a doutora estava falando. Um grande abraço também para a Márcia César, falando, doutora Rita, melhor médica. Ela é médica? É médica de vírus, médica infectologista, isso mesmo. Ela uma grande profissional, com certeza. A Antônia Aparecida Gonçalves, é bom estar preparados, a gente nunca sabe o que acontecerá. Vocês todos estão de parabéns. Obrigado, viu, Antônia? Obrigado aí por esse carinho. E vamos continuando as notícias, falando agora da nossa cidade vizinha. E vamos falar de mobilidade. Em Bragança Paulista, a partir de amanhã, equipamentos de fiscalização eletrônica vão voltar a funcionar. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a partir das 0 horas de quarta-feira, os radares instalados na Avenida Alberto Diniz voltam a operar no intuito de fiscalizar veículos que trafegam em velocidade acima dos 60 km por hora. De acordo com a pasta, a iniciativa é garantir segurança viária e reduzir os índices de acidente de trânsito nas imediações da avenida. É importante lembrar que na mesma avenida já existe fiscalização eletrônica para restrição de veículos pesados, conforme o decreto número 2.484 de maio de 2017. O que é interessante nesses casos, né, gente, que ninguém fala que também é para arrecadar multa, né? Para arrecadar um dinheirinho extra para a prefeitura, lembrando que Atibaia, por exemplo, já arrecadou mais de 4 milhões com estas câmeras de monitoramento de velocidade, que vale lembrar, não confundir com essas últimas que foram instaladas recentemente, que são câmeras de segurança, monitoramento para a Guarda Municipal. Bom, e antes de seguir, a gente vai fazer um breve anúncio, que foi registrado nesta tarde um engavetamento entre pelo menos 13 veículos. O acidente ocorreu por volta das 14h30 na rodovia Fernão Dias, lá no quilômetro 54, sentido Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta perdeu o controle fazendo L na pista e outros veículos não conseguiram frear a tempo, ocasionando um engavetamento com 2 vítimas leves. Ainda segundo a polícia, o engavetamento chegou a mais de 1 quilômetro, mas equipes trabalham para providenciar um desvio no local, pois a pista continua obstruída para a retirada dos veículos. Agora a gente fica... É legal ficar com a gente até o final, pois qualquer atualização do caso a gente volta ainda com mais informações. No quilômetro 54 norte, São Paulo para Minas Gerais. Opa, estamos errados, né, Divis? É comercial? Então a gente vai para um breve intervalo e na volta mais informações para vocês. E amanhã, Edviges, como que fica o tempo para Atibaia? Na quarta-feira haverá aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima ela será de 28 com mínima de 16 graus. 10 milímetros de chuva são esperados aqui para o município de Atibaia, com ventos que podem chegar a 11 km por hora. 61% foi o nível registrado do sistema Cantareira nesta terça-feira. Até mais! Rodovia Fernão Dias, manda um vídeo, manda foto aqui pra gente, que a gente coloca ainda para poder atualizar essas informações desse acidente que está paralisando a rodovia Fernão Dias. Então, você que está na rodovia e tem alguma informação nova, entre em contato aqui com a Atibaia TV e nos atualiza para a gente poder informar a todos que vão pegar a rodovia, ok? Bom, na madrugada de domingo, a Polícia Militar prendeu um acusado de furto na cidade aqui em Atibaia. De acordo com informações,
Os policiais militares da Força Tática estavam em patrulhamento na cidade quando ficaram sabendo, via rádio, sobre a ocorrência de um furto a um estabelecimento comercial no bairro Caetetuba. Havia informação preliminar de que os suspeitos ainda estavam dentro do comércio. Os policiais, então, entraram no local por um acesso lateral. Foi então que observaram o arrombamento de uma das portas. Uma pessoa foi surpreendida dentro do imóvel e, assim que viu a polícia, jogou no chão uma sacola branca contendo um pendrive e R$ 495 em dinheiro, que ele tinha acabado de furtar do caixa. O indivíduo foi conduzido ao departamento de polícia, onde permaneceu à disposição da justiça para as demais providências. O dinheiro e o pendrive foram devolvidos à vítima. E uma mulher que estava desaparecida há mais de 20 dias foi encontrada morta na represa de Nazaré Paulista na tarde de ontem. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima, que era de Guarulhos, foi encontrado depois que o namorado dela confessou o assassinato e apontou o local. O corpo de Marisa dos Anjos, 34 anos, foi encontrado em um matagal às margens da represa. A vítima estava desaparecida desde o dia 10 de fevereiro, quando foi vista pela última vez na saída do trabalho, na companhia do namorado. Os dois mantinham um relacionamento há 3 meses e desde o desaparecimento da mulher, ele não era visto. Segundo a família da vítima, no último fim de semana, o homem foi preso e confessou à polícia que havia cometido o crime e jogado o corpo na represa. Na tarde de ontem, policiais do setor de homicídios da capital paulista estiveram em Nazaré Paulista para fazer as buscas e encontrar o corpo dentro de um saco plástico. O corpo da mulher foi reconhecido pela família por uma tatuagem no braço, já que estava em estado avançado de decomposição. Após a identificação da família, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Bragança Paulista para passar por exames de DNA para confirmação da identidade. Marisa deixa um filho de 10 anos. Já o namorado, suspeito do crime, segue preso. Vamos agora para um rápido anúncio e na volta mais notícias para você. Vem aí a 5ª edição da Dobrada Cultural de Atibaia, de acordo com a Secretaria de Cultura. Serão oferecidas ao público diversas atrações, espalhadas pelos pontos culturais da cidade durante o mês de março e abril. O evento é realizado pela Prefeitura em parceria com a Poieses, isso mesmo, a Organização Social de Cultura, Programa Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e também do Ministério da Cidadania com o programa Eu Faço Cultura. Toda a programação pode ser conferida no site da Prefeitura, que aparece aí na tela. Vamos agora conversar com o povo que está nos acompanhando. Vamos ver se a gente tem alguma atualização com relação ao acidente ocorrido na tarde de hoje, desta terça-feira, né, no quilômetro 54 ali da rodovia Fernão Dias. Tem algum comentário aí, Divi? Você tem alguma novidade? Tudo normal, tudo continua normal, então a PRF ainda não soltou nenhuma atualização, a gente está acompanhando esse caso. Então, quilômetro 54, sentido Belo Horizonte, ou seja, quem vem de São Paulo, sentido Atibaia, vai encontrar esse ponto aí que está bastante tumultuado. Lembrando que foi um engavetamento com 13 veículos. 2 vítimas foram leves, estão em estado leves, porém, foram 13 veículos, então o que está congestionando bastante o local, o pessoal com bastante dificuldade para passar. Tem alguma atualização? Então, informações quentinhas aqui para você. Segundo Edviges Peixoto, hein, gente? Lembrem desse nome, hein? A PRF acaba de nos informar de que, em instantes, a rodovia será liberada novamente para o fluxo normal, tá? Lembrando que, é claro, em virtude do acidente, deve estar muito congestionado, então demora um tempinho até que novamente a rodovia fique com trânsito livre. Então é isso daí, aproveitando então para mandar mais um abraço então para Isaura Ruivo, que está nos acompanhando, e muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente está aqui de novo no Jornal Dia a Dia. Um grande abraço a todos vocês.